Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá nos céus. Aleluia, A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
brilhar. Queria compartilhar uma experiência como educadora. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu era aluna do curso magistério no 2º ano. E aí uma professora entrou com um atestado. E eu era estagiária naquela sala. Então, eu fui convidada a substituir aquela professora por alguns dias. E era uma sala de alfabetização. E eu já me identificava com aquelas crianças. E foram passando as semanas e o atestado não acabava. E eu pensei assim, eu acho que essa professora, comecei a entender por que ela tinha tirado o atestado. Era uma turma de alfabetização com 32 alunos, era muito aluno para alfabetizar e muito agitada. Mas ali, e o tempo foi passando, e aí o diretor me chama, a diretora me chama e pergunta: Soninha, você quer continuar com essa turma? Você tem potencial para desenvolver um excelente trabalho aqui. E aí eu, nova, eu falei, eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, se eles autorizarem, eu vou. Animada. E aceitei aquele... Meu pai e minha mãe deram uma força e eu aceitei aquele desafio. E ali eu comecei a trabalhar com aquelas crianças e eu aprendi muito com elas. Em todo aquele tempo. Alguém aqui já usou a cartilha Sodré? Ela é de 1940. E a cartilha Sodré, Estel Sodré, era uma cartilha assim, toda em rimas, para poder ensinar a ler e a escrever. A tônica, o fonema. E quando eu peguei aquela cartilha Sodré, tinha escrito assim: a macaca é má, o jacaré bebe café. E eu pensei, né, nessa cartilha, as frases só têm a rima, não tem sentido para a criança. E aí, na minha inexperiência, mas também no instinto de educador, eu comecei a sentar no chão com as crianças e levava a revista e a gente recortava e descobria as palavras e falava o que o jacaré fazia, onde ele estava, para que pudesse ter um sentido o aprendizado para as crianças. E aí, naquela década de 80, estoura-se o construtivismo, que não é nem um método e não é nem uma linha. Mas Emília Ferreiro, discípula de Piaget, faz um estudo científico sobre como aprender a ler e escrever. E aí surge o construtivismo, como uma maneira de compreender o processo de leitura e escrita. Aí aquilo chegou para a gente aqui depois de mais de muitos e muitos anos. E aí eu falei assim, eu já era construtivista, porque eu fazia assim a construção do conhecimento, partindo do aluno. E eu fui ficando entusiasmada, porque era uma educação nova, moderna, onde o professor deixava de ser o centro das atenções e o aluno passava a ser o centro das atenções. Onde o professor deixava de ser engessado e partia o ensino da perspectiva do aluno. E foi muito bacana. Mas a gente errou demais, porque a escrita era espontânea, escreviam tudo da maneira que eles falavam, e ninguém corrigia, porque não podia corrigir, porque ele tinha que exercitar a escrita espontânea. E depois a gente foi aprendendo. Ele relê e a gente escreve, ele relê e a gente escreve, e fomos aprendendo. Tempo precioso, eu aprendi demais. E aí, pensando nessa minha experiência, as escrituras, o objetivo das escrituras é ensinar. E aí eu fiquei pensando, como eu amo Jesus. Vocês também, né? E adoro Jesus, e gosto de pensar na postura de Jesus. E fiquei pensando em Jesus, o maior mestre. O maior mestre, não tem ninguém como Jesus. Um mestre que também veio quebrar com paradigmas. Quando Jesus vem e ele vai ensinar, ele faz assim,
ele pega aquela educação que os fariseus faziam, os rabinos, totalmente engessada e muito voltada para eles mesmos, sem se importar com o outro. Jesus pega aquilo ali e quebra com aquele tradicionalismo. E quebra com o tradicionalismo e mostra uma nova forma de se aprender a palavra de Deus. E aí eu fiz esse paralelo, eu fiquei pensando, assim foi com a gente lá, e vai com a gente até hoje no aprendizado, e assim foi Jesus. Ele veio quebrar todo aquele formalismo, toda aquela... na verdade, os fariseus queriam muito mais mostrar-se do que, de fato, ver o que havia dentro de cada um e despertar e ensinar. E Jesus vem com uma metodologia nova. E aí a gente vai ver que Jesus, ele olha para nós e nos ensina. Deixa eu ver minhas anotações, que eu vou falando e vou fugindo delas. Coisa de professor. Ele olha para nós e vê as diversas formas que nós podemos aprender. Porque ele olha na nossa perspectiva. Eu penso Jesus falando aos discípulos e vejo que, como ele falava assim, vocês precisam, todo o tempo, ele partia daquilo que eles vivenciavam no dia a dia. Você pensa Jesus lá falando com Pedro assim, olha aqui, agora Pedro pescava, né? E a rede estava... Jesus estava ali e a rede se encheu de peixes e Pedro teve uma experiência do que... conhecia o que era pescar. E Jesus chega para ele e fala assim, agora você vai ser pescador de almas. Por quê? Porque ele compreendeu. Porque era a vivência dele. Jesus parte sempre das nossas experiências. Jesus sempre está atento às nossas necessidades. E quando ele nos ensina olhando para nós e reconhecendo aquilo que nós necessitamos aprender. E aí eu penso que Paulo, todo o tempo, Paulo vai também, nos escritos de Paulo, ele vai todo o tempo falar do ensino. E aí, lá em Colossenses 3,16, ele vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. E aí, existe o dom de ensinar e existe também a aptidão para ensinar. Muitos de vocês, nós temos aqui na escola bíblica, nas celebrações, gente de todas as áreas. Nós temos professores mesmo, mas nós temos mestre de obras, nós temos advogados, donas de casa. Então temos gente, é uma mistura. O nosso ensino não tem, a gente não seleciona para esse ensino as pessoas, vai ser você, que é professor, que tem capacidade para ensinar, porque você é um professor. Mas, na verdade, é você que descobre que você pode ensinar. E aí você descobre seu dom, pode ser o dom de ensinar. Mas você também pode ensinar sem ser um dom, apenas por uma aptidão, por um gosto aqui na igreja. E aí, eu queria pensar com vocês essas duas coisas. Deus nos deu potencialidade de aprendizagem para todos nós. E no exercício do nosso serviço, que é ensinar, e agora eu estou falando diretamente para você, professor, nós precisamos também, como Jesus, olhar o outro, as necessidades do outro. Como Jesus, nós precisamos quebrar esse ensino que vai cair no vazio.
mas oferecer um ensino que traga mudança de vida. Oferecer um ensino que desperte o desejo de aprender ainda mais de Jesus. Porque o nosso parâmetro, o parâmetro das escolas seculares, vão ser muitos estudiosos, muitos educadores, e as grades curriculares são todas feitas com base em alguma linha de pensamento de um educador. Mas o nosso parâmetro, como professor da palavra, das coisas do reino, ele é muito alto. Ele é muito alto. O nosso parâmetro nada mais é do que Jesus. E esse parâmetro não é só para o professor, é para todos nós. Nós caminhamos todos os dias em busca de sermos o quê? Cada dia mais parecidos com o Mestre, com Jesus. A gente todos os dias caminha para isso. É difícil ser parecido com o Mestre, porque o Mestre é perfeito e nós somos falhos. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos nos espelhar no Mestre, em Jesus. E eu queria também destacar aqui que esse processo de aprendizagem ele é tão importante para a sobrevivência do homem, o aprendizado em todos os sentidos, mas eu quero me ater ao aprendizado das Escrituras, da palavra. Somente aprendendo as Escrituras, estudando ela, é que nós vamos ter uma nova perspectiva de vida. É onde nós vamos encontrar esperança quando ela não existe mais. É onde a gente vai encontrar resposta quando a gente não consegue compreender. É onde a gente vai aprender a amar Deus sobre todas as coisas, mas amar o outro e exercitar esse amor. Então, as Escrituras, ela nos ensina todo o tempo a nos tornarmos homens e mulheres muito, mas muito melhores. E aí eu penso em você, professor da escola bíblica, das celebrações baby infantil, que responsabilidade temos nós com os nossos alunos? E como eu sou grata a Deus pela vida de vocês, porque todos os dias eu oro para que Deus use a cada um e que cada um se dedique ao aprendizado da palavra para que ele possa ensinar. Ninguém pode ensinar aquilo que não conhece, não dá. Ninguém pode ensinar com firmeza aquilo que conhece mais ou menos. Nós precisamos conhecer por inteiro. E aí, viver. Porque Jesus, mais do que falar, Jesus vivia. E eu acho bacana pensar em Jesus, da modernidade de Jesus, naquele tempo. Jesus, o tempo todo, ele ensinou através das parábolas, ele era lúdico, porque ele sempre tinha alguma coisa, ele comparava com os pássaros, com os lírios, Então, Jesus era lúdico, era fácil, para quê? Para que fosse fácil a compreensão. As parábolas vinham para dar uma resposta àquilo que as pessoas ainda não conseguiam compreender. Então, Jesus, ele é muito dinâmico, ele é lúdico, ele usava até às vezes de uma ironia. O que você quer que eu faça? Às vezes ele é visível, mas para que esse processo fosse ativo. Não que a gente tomasse aquela postura do professor tradicional, onde a gente fala e o outro só escuta. Jesus, ele fala, mas ele nos escuta. E ele é flexível. Ele olha o nosso todo. A gente, às vezes, como professor, nós olhamos só o exterior, mas Jesus pode olhar o que está dentro.
E às vezes a gente só olha numa perspectiva e Jesus olha em todas as perspectivas. E aí ele se torna flexível, ele se torna atento, perceptivo àquilo que nós precisamos. E eu queria que nós, todos os dias, também buscássemos ser esse professor que está atento, que aprende enquanto ensina, que não se endureceu, não se moldou e permaneceu durinho, né, no vidro, mas aquele professor que abre a tampa e que busca todos, porque ele conquista, porque ele está muito envolvido, porque todo o ensinamento de Jesus está ligado ao relacionamento. Não existe aprendizagem sem relacionamento. Você, no dia a dia com o seu aluno, na sala de aula, ou no dia a dia do nosso serviço, nas coisas do reino, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos estar junto. E era isso que Jesus fazia. A comunicação unilateral, igual a gente está fazendo aqui, às vezes ela se torna cansativa. Porque a gente só escuta e a gente tem vontade. O ser humano ele tem isso nele, ele tem vontade de dar opinião, ele tem vontade de participar. A sala de aula nos propicia isso, a interação entre aluno e professor. E isso que Jesus faz o tempo todo com a gente, ele interage com a gente todo o tempo. E outra coisa que eu queria falar aqui, que a linguagem de Jesus ela é muito prática, ela é simples, ela é clara. O aluno consegue, nós, alunos, né, conseguimos aprender, entender. E também queria dizer que, no questão dos métodos, Jesus usou os mais diversos métodos, e eu falei isso para vocês. E toda vez que a gente lê a Bíblia, e que a gente lê as coisas de Jesus, a gente desperta, não sei se isso acontece com você, mas desperta em nós curiosidade. E ensinar é isso, é despertar a curiosidade. Gente, é muito bom ser professor, porque são tantas as possibilidades que nós temos, e é tão precioso ter essas possibilidades e fazer um bom uso delas, e nos espelharmos em Jesus. Então, meu desejo é que a gente utilize essa pedagogia moderna de Jesus, que trata da gente, que olha para a gente, que nos ensina a partir de nós mesmos, daquilo que nós necessitamos. Que o nosso ensino seja esse. Nosso parâmetro ele é alto, mas nós podemos conseguir alcançar cada dia um pouquinho. Então, vamos fixar os nossos olhos em Jesus. E, para finalizar, eu queria dizer que muito mais para ensinar, muito mais do que falar, nós precisamos ser exemplos como Jesus. Muito mais do que só pegar uma lição e até às vezes adaptar a lição àquela idade que você está trabalhando, ou o potencial daquela turma que você trabalha. Muito mais do que você fazer isso tudo, que também é importante. Você precisa vivenciar aquilo que você ensina. Nós precisamos vivenciar aquilo que nós ensinamos. Talvez você não seja um professor na escola bíblica, mas Jesus disse para que a gente fosse e fizesse discípulos. Então, lá no meu trabalho eu também ensino, lá na minha casa eu também ensino. Essa responsabilidade nós temos. Não é um dom, não precisamos ter o dom de ensinar, mas precisamos cumprir aquilo que foi falado para nós. Ide e fazei discípulos. Então, nós precisamos, para finalizar aqui, a vida de Jesus
era totalmente compatível com tudo aquilo que ele ensinava. E Jesus, todo o tempo, ele inspirou os discípulos. E ele diz assim: ore como eu oro, ame como eu vos amo, sirvam como eu sirvo, carreguem a sua cruz como eu carrego a minha, cuidem das ovelhas assim como eu faço. Termine a sua carreira assim como eu terminei a minha. Os melhores mestres são exemplos vivos do conteúdo do seu ensino. Você pode ser um professor de história sem nunca ter saído daqui, de Cachoeiro, mas você pode ser. Você pode pesquisar, estudar e ser um bom professor de história. Agora, você nunca vai poder ser um professor da palavra que ensina as coisas do reino se você não viver as coisas do reino. Nós nunca poderemos ser um professor em qualquer lugar que estejamos. Nós nunca poderemos testemunhar dessa palavra, ensinar essa palavra, se não vivermos e experimentarmos esta palavra na nossa vida diária. Eu queria fechar com isso. Dizer que é muito bom ser professor. Temos muitas possibilidades nas nossas mãos. Agora, ser o professor, tendo como parâmetro o mestre, que é Jesus, o mestre dos mestres, o doutor dos doutores, não é fácil. Exige compromisso, exige renúncia, exige conhecer Jesus, viver Jesus. E aí sim, você está apto a ensinar a palavra. Quando todos os dias você buscar ser semelhante a Jesus. Na nossa vida diária, nós podemos adquirir inúmeros conhecimentos, fazer uma prova e passar num concurso. Estamos aptos a passar num concurso. Parece difícil, mas se a gente se empenha, a gente sabe que consegue. No vestibular, a mesma coisa. Passar de ano. Agora, no aprendizado das Escrituras, exige mais do que leitura. Exige viver. É aprender e viver. Aprender das Escrituras, aprender com Jesus, é aprender e viver. Muito obrigada a todos vocês que têm servido nesse ministério. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos, juntos, todos os dias, crescermos um pouquinho mais no conhecimento da palavra, alcançando assim maior semelhança com Jesus. Amém?